que está em casa, eu vou me sentar aqui para poder assistir e receber de Deus. E você aí na sua casa, fique com a gente, vai valer muito a pena. Meus irmãos, bom dia, graça e paz por parte do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento e que essa paz possa estar reinando na sua casa. Para mim é uma honra pregar aqui, eu quero externar mais uma vez a minha alegria ao pastor Jean, sua família sacerdotal, nesse dia tão especial. Então eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra especialmente para você, na sua casa, e mais um convite agora, se a sua família não está perto de você, convide, porque eu tenho certeza que Deus estará falando com você de uma forma muito, muito especial. Eu sei que você está em casa nesse tempo tão real e tão difícil, mas Deus tem uma palavra para você especialmente. Por gentileza, pegue a sua Bíblia comigo e vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, e eu quero ler o texto com você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 29. E eu gostaria que você abrisse na sua casa, e eu vou deixar para você abrir, vou dar um tempo para você abrir. Atos, capítulo de número 29. Eu tenho certeza que nessa palavra Deus habita e Deus estará falando com você de uma forma muito especial. Atos capítulo 29. Eu tenho certeza que você, nessa manhã, tentou procurar Atos capítulo 29 e você não encontrou Atos capítulo 29. Exatamente sobre isso que eu estarei pregando nessa manhã. Atos capítulo de número 29. Eu quero falar sobre o perfil da igreja pós-pandemia. Você foi chamado para dar continuidade. E agora eu quero ler um texto real das Escrituras Sagradas para você. Atos capítulo de número 28, verso de número 30. Agora, você deve estar pensando em casa, o pastor Pablo é um doido, varrido, mas não. Esse texto, ele não existe, Atos 29, mas você vai entender no final da mensagem que o seu perfil será Atos capítulo de número 29. Atos capítulo de número 28 agora, versículo de número 30. A Bíblia diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Versículo 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Muito bem. Atos capítulo de número 28, versos lidos 30 e 31. Eu quero dizer para você que está em casa e que não é novidade, todos nós estamos passando por essa crise. Você liga os noticiários da TV, internet, suas mídias sociais, redes sociais, telejornais, você vai encontrar o mesmo assunto e parece até mesmo repetitivo, mas é o que está acontecendo. Todos nós estamos sofrendo com essa pandemia. É natural que nós estamos vivendo um momento de números de empregos que está sendo ceifados. Pessoas estão morrendo por miséria, pessoas passando por muitas dificuldades a nível financeiro. A economia do Brasil e do mundo está sendo abalada. Ou seja, muitas pessoas perderam o emprego e estão passando por dificuldade. Esse tempo de pandemia, ele na verdade, ele fechou as portas das nossas igrejas momentaneamente. E eu não sei se você sabe, mas amigos, pessoas, familiares, pais, filhos, aquele elo de comunhão, de repente, acordou pela manhã, não podia mais congregar. E isso para muitos veio se tornar um deserto, para muitos veio se tornar um silêncio, para muitos veio se tornar um grande desafio. Mas a igreja, ela não fechou totalmente. A igreja, ela está com as portas abertas, as suas redes sociais, alimentando você em casa com oração. O pastor desta igreja alimentando a sua vida em oração e lives sensacionais, vindo direto do trono de Deus. E a igreja está continuando. Filhos e filhas têm sido abastecidos por oração.
momentaneamente Satanás teve vitória na cabeça dele. Mas quando nós olhamos para frente, há um princípio de continuidade. Há um perfil que a igreja pós-pandemia ou pós-pandêmica precisa atingir. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer que em todo esse tempo de déficit em casa, você não ficou sozinho. Eu tenho certeza que Mateus capítulo 28, verso de número 20, nos dá essa segurança, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa palavra aqui, ela foi dirigida aos discípulos, dando certeza que eles nunca mais iriam ficar sozinhos. E você, nesse tempo de desafio, esse desafio que muitas vezes vira um estresse na sua casa, a convivência pode gerar muitos conflitos, mas eu quero dizer para você que esse tempo você não está sozinho. A presença do Deus vivo está na sua casa. A presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está na sua casa. Agora, o perfil da igreja pós-pandemia. Eu tenho 3 perguntas para fazer para todos nós que estamos ouvindo e assistindo essa mensagem, essa reflexão. A primeira é: o que vai acontecer com as pessoas depois dessa pandemia? O que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com as famílias depois da pandemia? O que vai acontecer com a igreja do Senhor depois da pandemia? Essa é uma pergunta que muitos talvez não saibam responder. E aqui eu quero dizer para você algo muito interessante, porque quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu entendo qual será o perfil da igreja pós-tragédia, pós-desafio, pós-problema. Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, é um livro que faz, que fez e que fará história nas nossas vidas. Atos dos Apóstolos é um livro muito especial para todos nós lermos, ainda mais nesse tempo. Neste livro aqui nós encontramos o perfil de uma igreja depois de uma tragédia. Mas a boa notícia é que a igreja primitiva, ela conseguiu se reerguer. A igreja primitiva conseguiu ter um comportamento pós uma tragédia. Que tragédia foi essa, pastor Pablo? Vida, morte e ressurreição de Cristo. Como assim? A Bíblia diz que as pessoas andaram com Jesus. Aquelas pessoas viveram com Jesus. E Atos capítulo de número 1, verso de número 3, irmãos, diz que Jesus, agora um ex-defunto, andou no meio do seu povo cerca de 40 dias. E depois de morto, então, ele continuou. A Bíblia fala que ele comeu pão, comeu peixe, num corpo transcendental. E o que me chama a atenção é que agora, em breves palavras, Jesus estava se despedindo. A Bíblia diz que o povo não ficou sozinho. A Bíblia diz que Jesus então se despede do povo. Para muitos estariam vivendo uma tragédia. Para muitos estariam vivendo ali a ausência do grande Jesus de Nazaré. Mas entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo foram de aproximadamente 2 semanas. O que eu estou trazendo para você aqui é que a igreja conseguiu se reerguer. A igreja conseguiu aqui se levantar. Por quê? Deus havia mandado Jesus. E Deus, como consolador, enviou a promessa para abençoar aquele povo. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que comandou o livro de Atos dos Apóstolos o tempo inteiro, é o 5º livro do Novo Testamento. E o interessante é que ele narra a história, ele narra o desenvolvimento e o crescimento da igreja de Jesus debaixo de lutas. Ele narra esse crescimento debaixo de perseguições, debaixo de várias tragédias. O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ele é marcado por diversas pessoas que morreram de forma brutal, cuja história ela é lembrada até os nossos dias. Atos dos Apóstolos é um livro que marcou a história de pessoas que não só aconteceram perdas, mas vivenciaram milagres magníficos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos mostra que a história de Jesus, veja bem, você que está em casa, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos mostra que a história de Jesus, ela não terminou na morte,
não terminou na ressurreição e não terminou na ascensão aos céus. Pelo contrário, é um novo começo, foi uma nova pregação, foi uma nova história, foi um novo desenvolver do Evangelho, um novo nascimento. E se eu pudesse falar aqui nessa mensagem de introdução, a mensagem introdutória, sabe qual será o perfil da igreja do Senhor pós-pandemia? De um novo começo, de uma nova pregação, de uma nova história, de um novo nascimento. Eu quero chamar a sua atenção e mais uma vez reforçar essa pergunta. Sabe qual será o perfil da igreja do Senhor Jesus pós-pandemia? Ver a necessidade do outro e se compadecer. Ver a necessidade do outro, e nós sabemos que quantas pessoas tiveram necessidades, mas esse retorno, essa forma da igreja, ela vai ser diferente. E eu acredito nessa palavra, porque nesses 3 meses de quarentena, o Espírito Santo está trabalhando em cada pai, em cada mãe, esposo, família, para que esse retorno possa ser diferente, e para que você na sua casa agora possa ser tocado pela presença de Deus, e possa retornar de uma forma mais viva e eficaz, ser totalmente digna e viva diante de Deus. Mas não depende só dos pastores, depende de mim, depende de você, depende da sua casa. Porque nós fomos chamados para darmos continuidade depois de uma tragédia. Esse é o maior objetivo. Toda tragédia que acontece nós sentimos, toda tragédia que acontece nós temos dor, mas a ordem de Jesus é: continue marchando, continue abençoando pessoas. Porque todo recomeço envolve uma perda, todo recomeço envolve dores, todo recomeço envolve tempo, todo recomeço envolve paciência. E quando eu olho para a Escritura Sagrada, mediante esse tema oportuno, o perfil da igreja depois da pandemia será de dar continuidade à oração com mais fervor. O perfil da igreja depois da pandemia será da pregação do Evangelho, o Evangelho vivo e eficaz. Aquela palavra que é viva e é mais cortante do que a espada de 2 gumes, ela não ficou no passado. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você para a pregação do Evangelho com mais intensidade. O perfil da igreja, o princípio da continuidade. Atos capítulo 29. Deus espera de mim, Deus espera de você. Certa vez Vicente Van Gogh diz o seguinte: andei por essa terra durante 30 anos e por gratidão eu quero deixar alguma lembrança. A pergunta é: que tipo de lembrança você vai querer deixar depois dessa tragédia? Que tipo de lembrança você vai querer deixar depois dessa pandemia? A verdade é que todos nós deixamos ou deixaremos alguma lembrança na terra. A pergunta é: qual lembrança nós vamos deixar? Você quer ser lembrado por aquela pessoa que pregou o Evangelho? Por aquela pessoa que abençoou pessoas, por aquela pessoa que invadiu de uma forma boa da palavra em delegacias, em hospitais, pregando o Evangelho depois dessa tragédia? Porque o objetivo de Satanás é paralisar pessoas, o objetivo do diabo é paralisar você, que depois dessa pandemia causa um desânimo. Mas não, Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer que o Espírito Santo ele é vivo e eficaz, e ele conta com você nessa manhã para dar continuidade à sua obra, para dar continuidade à mensagem do Evangelho. Qual a história você fará aqui na terra? A lembrança que eu tenho de Ayrton Senna de 1994 é um homem guerreiro, é um homem que lutou pelos seus sonhos. A lembrança que eu tenho de Romário é aquele jogador de futebol que ele levou praticamente o Brasil nas costas com treino e muito sacrifício. Mas ao contrário da lembrança que eu tenho simplesmente de Adolf Hitler, que fez 56 anos na sua história de uma forma negativa, uma imagem sanguinária, uma imagem talvez do Dr. Fritz sendo usado por médios e por demônios, porque ele marcou a sua história de uma forma negativa. Eu gostaria talvez de compartilhar com você nessa manhã 3 simples razões para que você deixe a sua vida marcada na história. E outra coisa, o perfil da igreja pós-pandemia, ela se enquadra nessas 3 razões. Primeiro, a igreja primitiva, pelo qual o texto lido, ela tinha uma responsabilidade de ser a igreja do começo, a responsabilidade do avanço do Evangelho, a responsabilidade do crescimento do Evangelho. Agora você imagina hoje,
a responsabilidade que nós, como igreja, nós temos, não do começo, mas do fim dos tempos. Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. O perfil da igreja daqui para frente, Deus conta comigo e Deus conta com você nessa história. E aqui eu quero compartilhar a primeira razão para o perfil da igreja pós-pandemia. Deus conta com pessoas para dar continuidade à sua obra. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que ele contou com Josué. Quando Moisés parte ao Senhor, Josué dá continuidade no projeto. Ele contou com Davi, quando elegeu a Davi, ele deu continuidade no projeto. Ele contou com Salomão para dar continuidade ao projeto do seu pai. Enfim, nós precisamos dar continuidade à pregação do Evangelho. Existem pessoas lá fora, eu estava conversando com o pastor Jean mais cedo, existem pessoas lá fora que estão sedentas da palavra de Deus. Existem pessoas lá fora que estão ansiando por esse retorno. Existem pessoas lá fora que estão carecendo de mensagens que tocam o coração, não que há poder na mensagem do homem, mas que há poder na mensagem que vem direto do trono, que usa o homem para fazer a diferença. Eu posso entender que existem pessoas lá fora sedentas por ouvir a palavra, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Esse tempo de quarentena, eu tenho certeza que Deus está usando esse tempo, meus irmãos, para preparar, ou Ele está preparando a minha e a sua família para o avanço do reino. Esse tempo de quarentena é para todos nós colocar a mão em nossa cabeça e nós pensarmos o que nós temos feito. A minha casa está passando por reparo espirituais, emocionais, como a casa de todos nós deveríamos estar fazendo isso agora, porque esse é o momento, esse é o tempo. Paulo estava vivendo em um contexto muito parecido do que o nosso. Atos capítulo 28, verso 30 e 31, que nós acabamos de ler, Paulo estava preso em Roma. Olha o contexto, muito parecido. Nós estamos presos dentro das nossas casas momentaneamente. Agora, mesmo dentro da casa, Paulo estava pregando o Evangelho. Essa casa, a história diz que o próprio Paulo alugou por 2 anos. As ofertas que os irmãos abençoaram Paulo, ele estava ali simplesmente para alugar essa casa e ali Deus usar a sua vida mesmo preso. E o que eu aprendo com isso? Quando nós estamos presos, principalmente dentro da nossa própria casa agora, e é um perfil, primeiro, para Deus tratar em nós, para que voltemos agora de uma forma muito especial, viva, positiva, estruturada, equilibrada e forte no Senhor. É que Deus está forjando o nosso caráter dentro da nossa própria casa. Para quê? Para um avanço do reino. Eu tenho certeza que nesse momento Deus está falando com você, não esse momento agora de mensagem, porque eu acredito também, mas nesse tempo que nós estamos aí 3 meses isolados dentro das nossas próprias casas. Alguma coisa Deus está falando com você. Algum conflito Deus está resolvendo em você, para quando você sair da sua casa, tudo possa ser de uma forma muito especial e muito diferente. Eu tenho certeza que esses 3 meses foram de silêncios para muito. O silêncio de Deus às vezes machuca, o silêncio de Deus às vezes dói, e principalmente preso, você parece que Deus não está falando com você. Eu quero dizer que Paulo também enfrentou o silêncio dentro da sua própria casa. E olha que interessante, o silêncio de Deus, ele dói. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus, ele muda a nossa postura, ele muda a nossa estrutura. O silêncio de Deus faz você pensar. Eu quero dizer para você que está me assistindo ou que está me ouvindo nessa manhã, você pode pensar que Deus está calado, mas Deus não está calado. Deus está trabalhando nos mínimos detalhes para que tudo possa correr bem, para que todo o avanço do reino possa ser contínuo, para que a presença de Deus possa vir sobre mim e para a sua vida de uma forma muito sobrenatural. Quando Deus se cala, isso não significa que Ele não está interessado em você. Quando Deus se cala, isso não significa que Ele está te abandonando. Quando Deus se cala, isso não significa que Ele não tem uma solução para você. Escute o que eu vou te dizer agora, isso é muito profundo. Essa quarentena é tempo de manutenção.
Deus espera uma igreja pós-pandemia, pós-tragédia, uma igreja equilibrada. E muitas vezes o silêncio faz parte nesse tempo. Enquanto o silêncio de Deus leva muitas pessoas ao desespero, preste atenção no que eu vou te dizer. Enquanto o silêncio de Deus leva muitas pessoas ao desespero, outras pessoas são levadas a uma profundidade em Cristo tamanha. Outras pessoas são levadas a uma intimidade com Cristo tamanha. E eu preciso te dizer algo, Deus está te dando uma oportunidade de silêncio, para que a nossa restituição, esse tempo agora, ele possa ser concretizado na minha e na sua vida, para que o reino de Deus avance. Deus espera uma igreja pós-pandemia quebrantada. Deus espera uma igreja pós-pandemia mais unida. Deus espera uma igreja pós-pandemia que avance na pregação do Evangelho. Deus está contando com você. E você em casa, é Atos capítulo 29. O Senhor espera você pós-pandemia para dar continuidade à mensagem do Evangelho. A segunda razão para o perfil da igreja pós-pandemia, por que muitos não dão continuidade? É uma pergunta. Por que muitos não querem dar continuidade? Existem pessoas, irmãos, que são paralisadas como Demas. Eu quero ler um texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que a Bíblia diz assim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Vou ter calma para você abrir a palavra de Deus na sua casa. Ela diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Paulo escreve a Timóteo e dá literalmente um desabafo. Paulo está dizendo o seguinte: até aqui estava tudo bem, mas infelizmente Demas parou. O objetivo de Deus me trazer aqui nessa manhã é dizer o seguinte para você: você não deve parar, você deve dar continuidade. Se você é dessa igreja e tem essa visão bíblica de crescimento do reino, Deus quer que você continue, não pare. Deus quer que você avance. Demas, a Bíblia diz que Demas foi para outro lugar amando o presente século. Sabe por que muitas pessoas não dão continuidade? Porque são paralisadas como Demas, amando o presente século. Sabe por que muitas pessoas não dão continuidade? Porque não têm coragem de avançar. Eu quero ministrar coragem na sua vida nessa manhã. Eu quero ministrar força do Espírito Santo, coragem, para quando essa tragédia acabar, você se mantenha firme, para que o avanço do reino seja concreto na sua vida. Esse tempo vai passar e Deus está esperando de você coragem para continuar. Existem pessoas que param até mesmo com quem, pastor? Judas Iscariotes. Mateus capítulo 26, versículo 15, a Bíblia diz assim: e disse: que me quereis dar, eu vos entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. Por misérias moedas de prata nós vendemos a Jesus. Às vezes não damos continuidade no Evangelho porque vendemos o nome de Jesus. E o Senhor espera uma igreja pós-pandemia que não venda o Senhor. Esse é um tempo de reflexão. Esse é um tempo que nós estamos passando aqui de totalmente restauração do Senhor. O nosso pecado, ele nos bloqueia de tal forma que não conseguimos pregar o Evangelho. Sabe qual é o perfil da igreja pós-pandemia? Exercer o princípio de não ficar estático. Exercer o princípio de dar continuidade. E o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você para esse grande avanço do reino. Existem pessoas que são paralisadas emocionalmente, ficam presas em gaiolas emocionais. Mas Deus me trouxe para dizer o seguinte para você: Ele conta contigo. O perfil da igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor, para que você possa avançar. As pessoas que vivem no pecado, automaticamente elas são desanimadas na obra, e nós sabemos disso. Pessoas que precisam ser, e quem sabe você na sua casa
está sendo agora ressuscitada em nome de Jesus para trabalhar nesse perfil. Lembrando para você, é uma palavra de reflexão, é uma palavra de restauração, para você dar continuidade na pregação do Evangelho. Deus tem uma palavra de você e Deus está te ressuscitando nesse momento para você fazer diferente, para você ser diferente, para você ser um pai diferente, um esposo diferente, porque essa palavra me visitou e a maior presença e a maior palavra pregada é aquela que Deus fala primeiro com o pastor. E uma igreja recebe essa palavra. A mensagem ela tem que estar de acordo com o estado de espírito. A mensagem estava de acordo com o estado de espírito de Paulo. A mensagem estava com o estado de espírito de acordo com os profetas, com Jesus de Nazaré e outros homens de Deus. E terceira e última razão, para o perfil da igreja pós-pandemia, é uma outra pergunta. Por que preciso dar continuidade? Por que eu preciso? Sabe por quê? Eu aprendo, e aqui é uma coisa muito forte. A Bíblia reserva o capítulo 11 de Hebreus para falar de homens que deixaram uma lembrança na história. Para você ser Atos 29, você tem que deixar história. Para você ser Atos 29, aonde você for, as pessoas têm que lembrar de você. Diversas epidemias, e você que está em casa vai concordar comigo. Diversas epidemias marcaram a história. Peste negra, ou peste bubônica, cólera, tuberculose, varíola, gripe espanhola. E eu vou falando, você vai lembrando que foram momentos difíceis. Malária, AIDS. Milhões e milhões de vidas foram ceifadas. E agora o Covid-19 está marcando a sua história. Eu quero dizer que faz parte da tragédia. Mas o livro de Atos Apóstolos, eles sobreviveram a uma tragédia, lembraram da marca do passado. Mas a igreja, que é você que está em casa reunido agora me assistindo, você não pode parar. Deus está mandando falar para você que você necessita e precisa de marcar a sua história em pregar o Evangelho, de ser lembrado como um homem de Deus, de ser lembrado como uma mulher de Deus. Eu quero dizer para você que esse tempo vai passar. Por que razão é essa, pastor? Porque você não foi feito e nem foi criado de uma tragédia. Você não foi criado de uma epidemia. Não. O perfil da igreja ele não pode ser parado porque Deus criou você para exatamente ser Atos capítulo de número 29. Você não encontra na Bíblia, mas o Senhor olha para você e vê você a esperança dele aqui na terra. Vê você carta viva aqui na terra. Deus te criou para dar continuidade. Deus te criou para a pregação do Evangelho. Deus te criou para você colocar a mão em cima dos enfermos, demônios serem expelidos. Deus te criou para você fazer história. Deus te criou para você ser Atos capítulo de número 29 e a história continua. Talvez o seu nome pudesse entrar aqui hoje, se nós tivéssemos uma oportunidade, pastor Jean, Cida e Gustavo, de ser lembrados em uma nova Bíblia. Se fosse o caso, o seu nome poderia estar na galeria da fé. Tantas coisas nós já conseguimos pela fé. Tantas respostas de orações, você mãe que está em casa me assistindo, conseguiu. Pai, emprego, a sua prosperidade financeira também, a gente não pode esquecer disso, veio através do quê? De tanto crescimento. Eu tenho certeza que você está me assistindo, poderia conseguir várias coisas, ou consegue, através da sua fé. Deus está esperando que você marque a sua história pós-pandemia. Todas as pessoas talvez que oraram por você, pais, mães, filhos, que oraram pelos seus pais, pela conversão, o seu nome poderia estar aqui na galeria da fé. E por que dar continuidade? Porque a mensagem de Cristo, ela está sendo de uma forma muito exposta. E se você perguntar para mim, pastor Pablo, o que está faltando para Jesus voltar? Eu vou te falar o seguinte, absolutamente nada. Porque a Bíblia diz que todos ouvirão o reino. Todos ouviram a palavra, raça, tribo, língua, nação. Você tem noção do avanço em 3 meses pela nossa tecnologia, do avanço da pregação do Evangelho? Você nem imagina em qualquer buraco do mundo que você imagina a pregação chegou. Deus quer uma igreja com perfil de exercitar a sua fé completamente. E esse tempo vai voltar. Eu já estou encerrando. Ainda que sua história não se torne o best-seller, ainda que a sua história não se torne o livro mais vendido, ainda que a sua história ela não entre para os cinemas e nem nas novelas, muitas pessoas terão uma lembrança de você. E a pergunta é, qual a lembrança você deixará aqui na terra depois dessa pandemia?
Qual a lembrança que você deixará aqui na terra depois dessa pequena tragédia? O que as pessoas vão dizer ao teu respeito? Qual será a história que você vai deixar nesse mundo? E eu aqui encerro respondendo as perguntas iniciais. Sabe qual é o perfil da igreja pós-pandemia? Uma igreja que avança. Sabe qual é o perfil de uma igreja pós-pandemia? Uma pregação genuína e eficaz, viva e eficaz do Evangelho. Sabe qual é o perfil da igreja pós-pandemia? Uma igreja que nesse retorno agora, viva cheia do Espírito Santo e cheia de coragem. Sabe qual é o perfil da igreja pós-pandemia? Uma igreja que deu o princípio da continuidade. E eu quero orar com você nesse momento, você que está em casa. Eu quero orar com você, e se você pudesse, e se você tivesse essa condição de reunir a sua família, por esse pequeno momento, eu gostaria que você pegasse na mão do seu esposo, ou na mão da sua esposa, dos seus filhos, aqueles que puderem, claro, e vamos orar. Eu tenho certeza que Deus espera uma igreja diferente, uma igreja pós-pandemia, mais cheia do Espírito Santo, mais eficaz, mais corajosa. Eu tenho certeza que Deus estará honrando. E esse tempo foi necessário. Quero dizer para você que Deus não perdeu o controle. Deus ainda está no controle e sempre estará no controle de toda a situação. Certa vez eu fazia um velório de uma adolescente, 11 anos de idade, uma pré-adolescente. E naquele momento, a mãe chegou para mim e falou: pastor, onde é que está Deus nesse momento? E a pergunta que você pode fazer agora, o que tem feito, onde é que está Deus nesse momento? Eu quero responder da mesma forma que eu respondi para aquela moça. Deus está no mesmo lugar, assentado num alto e sublime trono, quando Ele enviou Jesus na terra, para morrer por mim e para morrer por você. Deus não perdeu o controle. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, uma pequena reflexão. Qual será o nosso comportamento de pessoas, famílias, depois de uma tragédia? Qual será o perfil da igreja que o Senhor espera para esse tipo de tempo que virá? Senhor, eu quero abençoar lares agora que estão em casa, famílias que estão orando juntamente agora. Pai, que elas possam marcar a história, que crianças possam marcar a história no retorno das suas aulas, pregando o Evangelho. Que pais, mães possam marcar o retorno da história, pregando o Evangelho genuíno. Deus, em nome do Senhor Jesus, que só vem estar abençoando o princípio da continuidade, porque é isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. O princípio da continuidade, o princípio da santificação, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso derrama graça e misericórdia sobre nossas vidas. Essa aqui, Senhor, é a Tua palavra pregada e interpretada de uma forma bíblica. Por isso, Senhor, alcance lares, alcance que o Teu Espírito Santo vem estar agora, Deus, ressuscitando para um retorno ascendente, para um retorno glorioso, para um retorno esperançoso, e frutos virão de acordo com aquilo que nós estamos vivendo agora e sendo trabalhados para um tempo melhor. Por isso, Senhor, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E eu quero encerrar aqui com uma pergunta para que você possa levar para sua casa. Se Deus pegasse um papel e uma caneta agora, qual a história Ele poderia escrever de você e de mim? Que Deus possa estar te abençoando nessa manhã. Vá em paz. Que Deus possa te dar um domingo forte na presença do Senhor.